Mano, quando você é criança, ser quieto era uma qualidade. O problema é que ninguém te contou que essas mesmas qualidades viram um dos maiores bloqueios da vida adulta. Bom, eu vou te explicar. Quando você é criança e não dá trabalho, todo mundo te elogia. Todo mundo prefere o filho que não dá dor de cabeça, aquele aluno que não incomoda e a criança que se comporta. E aí, mesmo sem perceber, você aprende como funciona. Começa a ficar na sua, não chamar atenção e não contrariar. E isso, mano, não vem da personalidade, e sim do ambiente que você vivia. O problema é que esse mesmo comportamento que te fez ganhar aprovação enquanto pequeno é um dos que mais te cobra na vida adulta. Todo mundo sabe que ninguém nasce socialmente travado. Isso não vem de fábrica. O que acontece é um treinamento silencioso, repetido por anos, que moldam o seu comportamento. E ele começa muito cedo, meu jovem. Quando você é criança e fica quieto, você começa a ganhar coisas boas, ganha elogio e aprovação. Mas, enquanto isso, aquela criança encapetada que fala demais, testa limite e leva bronca, às vezes ela ganha castigo e às vezes vira problema. O cérebro infantil é simples e eficiente. Ele olha pra isso e pensa, agora eu entendi. Ser quieto é igual estar seguro. Exposição é igual a problema. E pronto, o padrão começa bem aí. Você aprende que ficar na sua evita conflitos e que não chamar atenção te mantém protegido. Até que isso funciona muito bem, mas só quando você é criança. Mas tem um probleminha, esse comportamento não vem com data de validade. Na escola, o aluno quieto passa despercebido, não erra em público, não passa vergonha e não é alvo. Mas enquanto isso, aquele aluno do fundão que todo adulto jura que vai se dar mal na vida, tá lá, treinando coisas importantes pra vida adulta sem saber, seja conversas, confrontos, improviso. Ele fala errado, leva vários foras, passa vergonha, mas aprende. O quieto não, mano. O quieto aprende a observar, não a participar, a esperar e não a agir, a se adaptar e não se posicionar. E isso vai acumulando com o tempo. Em casa é aquele filho nota 10, que nunca deu trabalho. Na escola é o aluno perfeito, que os professores sonhavam em que todos os outros fossem cópia dele. Só que ninguém para pra pensar no custo oculto que isso tem, mano. Porque enquanto todo mundo elogia o comportamento externo dessa criança, ninguém ensina o comportamento interno. A como se expressar, discordar e como lidar com a treta social. A criança quieta cresce sem treinar isso. Aí ela vira adulta. E o mundo adulto não funciona com base em quem não incomoda. E sim com base em quem se posiciona, fala, pede e recusa, se impõe minimamente. E é aqui que a conta chega, meus amigos. O adulto que foi treinado para ficar quieto entra em ambientes sociais como se estivesse sempre em um terreno inimigo. Ele analisa demais, pensa demais e trava antes de agir. Não porque ele seja fraco, mas porque o cérebro dele associa a exposição a um perigo. Falar em uma reunião, Ave Maria, parece arriscado demais. Puxar conversa parece invasão. Discordar parece falta de educação. E aí surgem os rótulos modernos: tímido, introvertido e ansioso social. Às vezes até é, mas muitas vezes não. Muitas vezes é só alguém que passou a infância inteira aprendendo que se expor não valia a pena. E tem outro detalhe: a criança quieta raramente aprende a errar em público. Ela aprende a evitar erros, evitar exposição e julgamento. Só que errar em público é uma habilidade social muito importante. E a habilidade que não é treinada acaba enferrujando. Aí o adulto começa a evitar situações simples. Falar com alguém desconhecido, iniciar uma simples conversa, se posicionar, se defender. Daí começa a achar que tem algo de errado com ela. Mas não tem. Porque o sistema funcionou exatamente como foi ensinado a funcionar. Você foi recompensado por não aparecer. E agora vive num mundo em que existe sua presença. Esse é o conflito. E antes que alguém pense, então o problema é ter sido educado. Não, o problema nunca foi a educação, mas o excesso de condicionamento ao silêncio sem compensação de habilidade social. Ninguém te ensinou a falar depois de mandar você calar. Ninguém te ensinou a se posicionar depois de te elogiar por obedecer. E aí o adulto precisa aprender sozinho, o que deveria ter sido treinado aos poucos. Beleza. Agora você deve estar se perguntando, então, como eu me livro dessa criança tímida? Eu vou te mostrar 5 técnicas para você desenvolver sua habilidade social, que eu pratico há um tempo e funciona pra caramba, mano. Mas antes de te ensinar qualquer coisa, deixa eu te contar algo rápido, porque isso aqui não vem de leitura ou teorias. Não, mano. Eu fui lá e coloquei em prática. Durante uma parte da minha infância, eu não era quieto nem ferrando. Eu era bagunceiro mesmo, nível raiz, aquela criança encapetada. Sabe o que é mais curioso? Nessa época eu era muito sociável. Falava com todo mundo, não tinha medo de rejeição, já tinha levado bronca, já tinha sido chamado a atenção, passado vergonha, então meio que tanto fazia. Eu falava, errava e seguia. A rejeição já tinha acontecido e o mundo não acabou. Só que com o tempo, ainda criança, isso acabou mudando. Eu comecei a me comportar. E junto com isso vieram os elogios. Em casa, na escola principalmente, aluno exemplar, educado, responsável,
Cara, eu fui tão elogiado que ganhei um certificado de melhor aluno da sala. Eu nem sei onde isso foi parar hoje, mas na época aquilo virou identidade pra mim. Eu virei o quieto demais. Pra você ter noção, eu era tão travado em não atrapalhar que eu ia no banheiro, sei lá, 3 vezes no ano na escola. Sem exagero. Eu simplesmente não levantava, mano. Criei medo de ouvir um não da professora, medo de chamar a atenção, medo de perder aquela imagem de bom aluno. E aí, o que era elogio acabou virando uma prisão. Eu passei anos assim, anos sendo recompensado por não aparecer. E hoje na vida adulta eu vejo claramente os efeitos disso. Ainda tô me recompondo, ainda não tô 100%, mas tô consciente. E isso já muda muito. Porque quando você entende de onde vem um problema, você começa a ajustar. Bom, agora vamos para a parte prática. A primeira coisa que você precisa entender, você não vai curar isso simplesmente do nada. Isso não se resolve com nenhuma frase motivacional e nem com se solta mais. Isso resolve revertendo o condicionamento aos poucos. Seu cérebro aprendeu que se expor era perigoso, então você precisa provar o contrário para ele, com experiência, não com pensamento. Beleza, agora vamos organizar isso aqui em técnicas simples, porque quando fica abstrato demais, ninguém aplica. Técnica 1. Quanto mais você errar, mais rápido você aprende. Mano, isso aqui é a base de tudo. Escuta, você passou a infância inteira tentando não errar. Agora vai ter que fazer o contrário. Erro social não machuca, não dói e não deixa marca. Errar uma frase, falar algo estranho, puxar conversas que morrem, isso é treino, não é um fracasso. O cérebro aprende por repetição. Quanto mais vezes você se expõe e nada grave acontece, mais rápido ele entende. Isso aqui é normal. Quer aprender mais rápido? Erre mais. Não espera se sentir confiante. Vai ser confiança mesmo. Técnica 2. Exposição pequena todo dia. Não adianta tentar mudar tudo de uma vez. Isso só vai te atrapalhar mais ainda. O que vai funcionar é a frequência. Todo dia, testa uma coisinha, um comentário, uma pergunta, uma opinião simples, uma frase a mais. 5 interações pequenas por semana valem mais do que uma tentativa gigante que te esgota. Técnica 3. Pare de proteger a sua imagem. Mano, você foi condicionado a manter aquela imagem de certinho, mas imagem demais mata espontaneidade. Enquanto você fica pensando, o que vão achar? Você acaba não agindo. E se você não age, você não aprende. Aceite parecer meio estranho às vezes. E também aceite não agradar todo mundo. As pessoas mais soltas não são perfeitas. São confortáveis com o imperfeito. Técnica 4. Aqui tá mais pra uma experiência pessoal minha do que uma técnica. Mas quero que você aprenda algo disso. Uma vez, no trabalho, eu vi um cara com um carro que eu achava muito bonito. Eu fiquei naquela, poxa, vou falar nada, vai que sou estranho, mas eu fui mesmo assim. Cheguei, puxei uma conversa boba e elogiei o carro. A gente riu, ponto, só isso. Eu não pedi nada e não esperava nada. Quando ele foi embora, ele foi até mim e me deu uma gorjeta bem generosa. Cara, eu fiquei feliz pra caralho. E o mais importante é que a gorjeta foi o efeito. Aquilo me deu confiança. Porque eu pensei, e se eu não tivesse ido? Nada disso teria acontecido. Mas deixa eu te esclarecer algo. Não faz isso esperando retorno, pelo amor de Deus. Faz porque você quis falar. O retorno, quando vem, é bônus. Técnica 5. Trate conversa como um treino, não como uma prova. Esse erro acaba travando muita gente. Você entra numa conversa como se estivesse sendo avaliado até o último fio de cabelo. Como se tivesse que performar. Calma. Isso não é prova, é apenas um treino. Você não precisa sair dali sendo o cara interessante que tem as melhores respostas e é o cara foda, não, mano. Só precisa participar da conversa. Conversa ruim e curta também conta. Tudo conta. Quanto mais você normalizar isso, mais solto você vai ficando. Erre mais, apareça mais e ligue menos. E não, mano. Ninguém vai te bater por errar uma frase ou tropeçar na rua. No máximo que alguém vai fazer é esquecer isso 5 minutos depois. Igual você faz com todo mundo. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido útil pra você. Se sim, deixe seu like, sua inscrição e um comentário, que vai dar uma força enorme para o canal que está apenas engatinhando. Espero que esse conteúdo também tenha te ajudado em algo. Se você tiver uma sugestão, uma crítica ou qualquer coisa em mente, basta comentar que eu estarei lendo. Mas enfim, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.